Olá amigos, nesse bloco vamos tratar sobre a questão da nutrição. E a nossa convidada especial, a doutora Cleoneide Tavares. Então, doutora, muito obrigado pela senhora ter aceitado o convite de estar com a gente aqui discutindo um assunto tão importante. É um prazer, bom dia, Leonardo. Bom dia. Amigo, Rogério, eu acho que essa questão da alimentação é uma questão que mexe com todas as pessoas, né, doutora? E uma das coisas que a gente tem hoje é a questão da obesidade, que tem se transformado em algo assim, um problema de saúde pública. Pois nos alimentamos muito mal. E, doutora, isso é uma questão de reeducação alimentar, correto? A obesidade nada mais é do que o resultado de uma equação que se resume no indivíduo que come muito e faz pouca atividade física, né? Acredito que em torno de 5% dos obesos tenham uma causa interna de metabolismo, né, de tireoide. Os 95% realmente é devido a essa alimentação excessiva e a falta da atividade física. Além de excessiva, uma alimentação incorreta. No caso das crianças, por exemplo, hoje está muito acessível essa questão das redes de fast food, né? As crianças, às vezes, e ficou barato, né? Antigamente, a gente lembra que isso era caro, ficou barato, né? Muita gente tem acesso e às vezes parece que os pais abusam também desse tipo de alimentação com as crianças, né? Que tem muito sódio, muitos açúcares, quer dizer, isso também ajuda, né, a termos mais adolescentes, né, e crianças com índice de obesidade. O fast food ele veio, não só para aumentar esse consumo de gordura saturada, das frituras, acompanhado de refrigerante, que é um excesso de açúcar. E as pessoas hoje fazem opção por esse tipo de lanche, até como social, como uma coisa que faz parte da vida, você sair com a família, passear e vamos ao fast food, né? Seria uma forma de comemorar. Como a alimentação é uma forma em que as pessoas comemoram várias situações. O fast food também está inserido nesse tipo de comportamento. Ou seja, o excesso do fast food acaba podendo vir a prejudicar a saúde alimentar dessas pessoas, o hábito alimentar, né? Eu diria a você que não só o excesso, o fast food em si, ele é extremamente prejudicial à saúde, né? E as pessoas adquirem esse hábito e quando você fala ou você orienta de que não deveriam habitualmente comer o fast food, isso parece até um radicalismo, mas é uma necessidade. Já que a gente está falando de obesidade, fast food, quer dizer, a gente sabe que também a má alimentação e esse tipo de alimento que contém muitos açúcares, né, eles podem estar colaborando para o aumento da incidência do diabetes. Né? No Brasil, a estimativa é que hajam 10 milhões de brasileiros com diabetes, e a maioria deles está entre adolescentes e adultos, né? E quer dizer, como é que qual é a relação da alimentação com o diabetes? A maioria do diabetes do brasileiro é pela questão do sobrepeso. Então, eu queria que a senhora falasse para a gente como é que é essa relação do peso com o diabetes, também com os açúcares, como é que isso acontece? E eu até vou colocar uma coisa assim, porque é o seguinte, o diabetes pode surgir na pessoa que se alimenta muito mal durante a vida, porque isso vai acontecer a maior parte das vezes com uma certa idade. E a pessoa pode contribuir para que isso possa acontecer no seu organismo? Com certeza. Na verdade, né, existem dois tipos de diabetes, né? O diabetes tipo 1, que é aquele que geralmente ocorre nas crianças, não é? Por uma falência mesmo do pâncreas, o pâncreas não produz insulina. E o de maior incidência é o diabetes tipo 2, que acontece no adulto, exatamente pelo excesso de peso, né? Quer dizer, isso é uma bola de neve. À medida em que a pessoa está acima do peso, ele tem uma insulina que não funciona de forma adequada e ele tem altos níveis de açúcar, que é o diabetes tipo 2. Não é? Então, nesses casos, só o fato da gente conseguir que esse paciente reduza peso, ele vai ter uma insulina trabalhando melhor e mantendo esses níveis de açúcar numa faixa de normalidade, que deveria ser no máximo até 99. Porque as consequências disso podem ser muito graves, né? Perda de visão, a falta de atividade... A retinopatia diabética, né? Porque na medida em que você tem um açúcar com altas taxas de glicose, né, você vai fazer com que esse sangue com elevadas taxas de glicose vá prejudicar toda essa irrigação, toda essa nutrição dos órgãos vitais, né? Olho, rim, não é? Órgãos periféricos, pés, não é?
Isso tudo vai ser comprometido com essa alta taxa de açúcar no sangue. E a gente só vê subindo esses índices, sabe? Apesar de toda a informação que se tem hoje, a gente vê só aumentando esse tipo de índice. Por exemplo, o Japão, os Estados Unidos consideram já o diabetes uma epidemia. Quer dizer, quando é que o Brasil vai se posicionar também, né? Considerar a epidemia, porque vai ter uma ação ostensiva com relação a isso em termos de saúde pública. Você acha que falta isso aqui no Brasil? Uma política mais forte para o tratamento do diabetes, ou a gente está caminhando bem para o tratamento dessa doença? Quer dizer, a gente falar que é necessário apenas uma política pública, a gente estaria colocando esse problema apenas como responsabilidade, vamos dizer assim, dos órgãos ligados à saúde. Mas isso também é uma questão do próprio indivíduo, né? Na medida em que você tem uma grande oferta de variados tipos de alimentos e as pessoas ou sabem e não querem aceitar, ou não sabem, por isso consomem esses alimentos de forma excessiva, você tem aí uma grande probabilidade desse indivíduo se tornar diabético. Não só diabético, como com outros tipos de doença, porque a obesidade seria a porta de entrada para o diabetes tipo 2, para a hipertensão, para o próprio câncer, né? E isso tudo causado por um excesso de alimentação, com toda essa oferta que a gente tem aí. E na alimentação do diabético, o que é padrão, o que é básico, né? Quando a pessoa identifica o diabetes, a dieta básica inclui basicamente inclui o que, por exemplo? Olha, eu sempre costumo dizer que se todas as pessoas se alimentassem da forma como o diabético deveria se alimentar, a gente teria um índice muito menor de pessoas tornando-se diabéticas. Porque o diabético, na verdade, ele não tem uma coisa específica, não, ele pode isso, não pode aquilo. Ele tem que se alimentar de forma saudável. Essa é uma alimentação que deveria ser padrão para todas as pessoas, independente de serem diabéticas ou não. Né? Então, o diabético pode comer de tudo. Quando eu digo isso, ele pode mesmo, inclusive até o açúcar, né? É lógico que eu no atendimento a um paciente, eu não digo para ele comer açúcar. Por quê? Porque eu não sei se esse paciente ele vai seguir todas as outras orientações que permitirão ele comer o açúcar, ou se ele vai apenas comer o açúcar porque é um hábito e vai desprezar as outras orientações. E aí eu estou correndo um risco, até profissional mesmo, de dizer, estou comendo açúcar porque a doutora me orientou a comer o açúcar. Mas o diabético pode comer de tudo com moderação, tá? Responsabilidade. Dentro de um cálculo de necessidade calórica para ele. Você tem um diabético extremamente magro, você tem um diabético obeso, então para cada um tipo de diabetes você vai ter uma conduta diferenciada. E esses doces que a gente vê aí, light, esses doces diet, isso para o diabético é uma solução em relação a essa questão do doce, né, doutora? Isso pode ser até um problema, não é? Porque às vezes o diabético, achando que o alimento, por ser light, não é, pode ser consumido indiscriminadamente, isso aí pode trazer um outro problema, porque o alimento light, ele pode ter açúcar, ele pode ser reduzido em um outro componente, que pode ser o sal, que pode ser a gordura. Então ele é light por quê? Porque ele tem menos sal, menos gordura, em relação à fórmula original desse alimento, mas ele pode conter açúcar. Então o diabético tem que estar bem atento, né, ao rótulo, sempre olhar o rótulo para ver quais são os ingredientes que aquele alimento contém. E mesmo que um alimento seja considerado light ou diet, ele tem que ser usado numa quantidade que esteja, que faça parte daquele consumo calórico diário dele. Se ele tem que consumir 2.000 calorias, e ele só de produto light ou diet ele consome 500 calorias, ele só vai ter 1.500 para consumir em outros alimentos. Então vamos tirar uma dúvida. O adoçante, por exemplo, ele não contém açúcar, mas, por exemplo, ele contém sódio? Ele tem calorias também, que ele repassa calorias para o corpo humano? É uma quantidade bem pequena de calorias. Eu acredito que o maior problema dos adoçantes não seja esse, né? A quantidade de sal, sim, porque geralmente o diabético ele também pode ser um paciente hipertenso, né? E alguns tipos de adoçante contêm sal, né? Mas ainda não seria isso o maior problema. Eu vejo assim que o maior problema dos adoçantes é a própria origem dele, né? A ser uma substância artificial. Estudos comprovam que o uso abusivo do adoçante ele pode trazer problemas a nível neurológico, né? Eu tenho pacientes, por exemplo, que não podem tomar um aspartame que tenha o glutamato monossódico, não é? Porque isso vai ser um paciente que tem gastrite, que tem úlcera, não é qualquer adoçante que ele pode usar. Você diz o glutamato é o glúten ou é diferente? Não, o glúten é uma proteína do trigo, não tem nada a ver com o glutamato. O glutamato é um sal, tá?
Então, quando você olha o rótulo de um adoçante, você vê glutamato de sódio, aspartame, são as substâncias que dão o sabor doce ao adoçante. Que dá a sensibilidade doce. Então, algumas substâncias são ruins para quem tem gastrite, outras já são ruins, por exemplo, para a mulher que está grávida, que é no caso do aspartame. A coisa mais prejudicial dos adoçantes seria exatamente essas substâncias que às vezes o paciente não conhece o efeito e usa de forma indiscriminada. Doutora, hoje todas as pessoas estão utilizando disso, num cafezinho, num suco, né? Você vai, come, almoça, come qualquer coisa e no final... Você bota o adoçante como se fosse para curar a culpa de que você teve uma má alimentação. Então isso não é recomendável, correto? Não, inclusive quando os adoçantes surgiram, né, na década de 80, eles eram vendidos com prescrição médica, eles não existiam em prateleiras de supermercados como você vê hoje, né? Significa que se era um produto que você tinha que ter uma prescrição, ele não deveria ser usado indiscriminadamente como você vê hoje sendo utilizado, né? Então isso é um risco que as pessoas estão correndo e às vezes elas nem sabem que estão correndo, né, doutora? Uma outra questão, doutora, a senhora falou sobre a questão das calorias, que as pessoas em média precisam de 2.000 calorias para um dia saudável de atividade. Isso pode variar de pessoa para pessoa, correto? Pode. De atividade física para atividade física. Uma coisa que me chama a atenção, Rogério, é esses sites que você pode emagrecer em 3 dias. Tem aquelas dietas milagrosas. Aquelas revistas que ficam em banca de jornal, que eu acho um absurdo, levando as pessoas a comprarem essa revista, vendendo uma receita. Bota aquelas artistas todas mexidas no Photoshop e vinculam o artista a determinada dieta. Isso. Quer dizer, doutora, existe essa coisa... Existe uma problemática em relação a isso. Estão vendendo uma dieta ou um processo, enfim. E isso acaba não sendo correto. A senhora podia até falar um pouco sobre isso. Essa questão da necessidade calórica, ela varia muito de idade, de atividade física, né? Então é muito comum a gente ver, por exemplo, uma pessoa dizer: eu como hoje a mesma coisa que eu como durante minha vida inteira e hoje eu estou acima do peso, né? Ou seja, uma pessoa com 25 anos tem uma necessidade calórica e essa mesma pessoa aos 50 anos tem outra necessidade. Tanto calórica quanto do próprio componente que está naquele valor calórico. Metabolismo, né? Essa atividade, uma mulher aos 25 anos está em, vamos dizer assim, ela tem uma atividade muito mais intensa, ela tem os filhos, ela vai para a escola, ela leva, ela trabalha. Aos 50 anos ela pode estar uma pessoa mais sedentária, não é? Então ela tem que fazer uma atividade física mais intensa e ingerir menos calorias. Isso é o equilíbrio. E essas receitas da internet que a gente vê nessas revistas aí de fofocas, enfim, né? A gente vê isso, né? É recomendável ou não? Ou quer dizer, eles estão passando como se fosse a dieta, que não deixa de ser uma receita passada por um nutricionista, eles estão passando, mas de maneira generalizada. Quer dizer, tem pessoas que precisam ter uma dieta diferente, ter uma dieta específica para cada tipo de pessoa mesmo, né, de acordo com a necessidade dela. Essas dietas, então, acabam sendo, as revistas, elas postam essas dietas não com devido cuidado, vamos dizer assim. Eu sempre digo o seguinte: se essas dietas todas dessem o efeito que elas prometem, não existiria ninguém obeso no mundo, né? Na verdade, as revistas, às vezes, elas trazem alguma informação que é uma informação válida. Às vezes é um alimento que está na moda, é uma coisa que está, né, tá sendo muito falado. Então isso aí às vezes ajuda, mas o que falta nessa informação é você exatamente adequar aquela informação a cada pessoa. Você vai ter um determinado alimento que uma pessoa vai ter um resultado bom com aquilo, mesmo sendo um alimento natural, mesmo sendo um alimento saudável, você vai ter um resultado bom, e aquele mesmo alimento numa outra pessoa não vai dar um resultado legal. Ela pode ter uma intolerância, ela pode ter um intestino que funciona melhor ou pior, então isso tudo tem que ser muito adequado. E até porque elas podem estar prejudicando o seu próprio rendimento no dia a dia, porque tem algumas receitas que você tira tudo, né? Deixa só só da proteína, por exemplo. Você consome outro tipo de nutrientes para que o seu organismo... Por exemplo, corta o carboidrato, mas fica só na proteína. Tem aquela dieta do carboidrato também que corta o resto todo. As pessoas precisam de uma dieta balanceada para poder sobreviver durante o dia e praticar suas atividades, doutora. E aí a gente pode encontrar aí um grande vilão nessas receitas milagrosas, correto? Nessas dietas, né? A dieta da proteína é uma coisa assim absurda, né? A pessoa se encanta com o resultado, porque realmente o resultado é rápido, não é? Mas depois ela tem
ela tem uma inversão de resultado em que a pessoa ganha todo o peso que ela tinha e às vezes até mais, porque enquanto ela estava fazendo a dieta das proteínas, ela teve uma redução no metabolismo dela. E aí quando ela para a dieta das proteínas, porque é uma dieta que ninguém aguenta ficar a vida inteira com ela, e ela começa a introduzir, por exemplo, o carboidrato, que era uma coisa que estava fora, o metabolismo dela, por estar bem baixo, começa a ter um resultado de ganho de peso acelerado. E cada vez que ela vai se submeter a essa dieta, ou seja, cada vez que uma pessoa emagrece, engorda e tenta emagrecer novamente, é sempre muito mais difícil do que no início. O famoso efeito sanfona. Porque o metabolismo dela está louco, né? É um sinal de trânsito quebrado. Então, na verdade, ela está se prejudicando, né, doutora? Eu acho que é muito legal a gente poder falar sobre isso para as pessoas poderem ouvir e perceber o quanto isso é importante para a vida dela. Doutora, nós estamos chegando agora no nosso intervalo. Amigos, não sai daí, pois já voltamos.